Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Michele Luz. Bora para mais uma. Bom, gente, fechei aqui as questões, como eu já vim avisando nas lives, né? Sobre a harmonização de filhos. Vamos fazer 21 dias para harmonizar a situação aí com os filhos. Tenho recebido alguns chamados, né? Alguns atendimentos aí pedindo direcionamento em relação a questões familiares e muita gente falando de filhos, principalmente faixa etária de saída a tal da a fase infanto-juvenil, que você está saindo ali da fase de criança e indo para pré-adolescência. Eu também estou passando por essa fase, mas assim, eu não posso reclamar, porque no meu caso não está tão negativo. Mas existem poréns e questões que sim, eu acho que todos os pais e mães precisam trabalhar isso daí para poder ajudar, tá? Porque entram vários pontos, para cada um entra algumas questões que não são muito legais, então precisa trabalhar. E eu já tinha isso em mente para fazer e percebi em alguns atendimentos e clientes falando: Michele, o que eu poderia fazer? Porque assim vai ser muito difícil eu conseguir fazer com que meu filho faça a sessão com você. E aí eu comecei a refletir como eu poderia fazer. E aí o primeiro start ali foi na mentoria, né, do financeiro, onde eu fiz os 21 dias. E a partir dali eu entendi como que eu posso fazer outros tipos de harmonização ou de ajuda ou mentoria. E na questão dos filhos, bateu muito, sabe, trabalhar as questões, por exemplo, filhos que respondem muito para os pais, filhos que... tem gente que tá reclamando muito de agressividade, né? Eu falo muito de energia nas lives, explico muito sobre isso, a falta de respeito, os conflitos, o não saber lidar com essa transição também é difícil, sabe, gente? Às vezes a gente fala assim, é porque é falta disso, falta daquilo, falta de educação dos pais, e às vezes não é. Compreensão também, é uma fase muito complicada, onde, tipo, os pais não são mais prioridade, né? Às vezes são os colegas da escola, às vezes são, dependendo da idade, como você criou seus filhos, às vezes é sair com os amigos, dependendo da idade, já tá saindo demais. Alguns já vão começar a conhecer, vocês sabem o que, bebida e outras coisas aí que a gente já sabe o que é. Então, gente, são fases assim, é complicado. Então precisa harmonizar. Tá? Se não tem uma harmonização, fica difícil. Com harmonização já é difícil, imagina sem estrutura nenhuma. E realmente, fazer a sessão, eu concordo. Fazer a sessão, por exemplo, uma criança de 9 anos, 10 anos, 5 anos, adolescente, 13, 14, vai falar, nossa, que palhaçada é essa? Eles não têm ainda essa concepção de que isso é uma forma de ajudar para eles melhorarem, tá? Então, eu resolvi gravar esses vídeos, eles vão, né, na verdade são áudios, eu vou colocar em vídeo a princípio, vou deixar no YouTube, mas eu já estou verificando, porque algumas pessoas falaram, o YouTube é complicado por quê? Porque tem pessoas que moram em local que não tem Wi-Fi, aí consome dados da internet. E o YouTube realmente ele consome. Então, por exemplo, se eu for fazer uma mentalização de 20 minutos... dependendo do pacote de dados que a pessoa tem, vai embora em um dia só. A pessoa não consegue fazer os 21 dias. Então, eu já estou pesquisando sobre plataformas de áudio, aquelas que vocês pagam uma mensalidade lá. Não vou falar os nomes aqui, porque eu ainda não sei em qual, ou se em todas elas eu consigo entrar. Tem a mais conhecida. E colocar os áudios lá para vocês ouvirem, porque lá não consome pelo menos os dados, a pessoa paga uma mensalidade e entra offline, né? Dá para ouvir offline, então não precisa ter dados, por exemplo. Então é uma alternativa, dá para conectar no carro por celular, quem tem aparelho ou mídia Bluetooth, enfim, por várias formas aí dá para entrar, porque o mais importante é ouvir. Não é visualizar o vídeo porque não é carta, eu não tô tirando carta, é fazer mentalização. Então é importante só ouvir, não precisa da imagem, né? Então eu estou pensando nisso também, tá? Mas eu já vou iniciar no YouTube porque é urgente, tem casos que é urgente. E sempre, como eu digo, gente, os 7 primeiros dias eles são muito importantes, porque é o início, é uma limpeza que é feita, tá? Então, para quem já fez a limpeza de Miguel Arcanjo sabe do que eu tô falando. Os 7 primeiros dias são difíceis, principalmente se é um filho muito difícil, se é um filho que, principalmente filho adulto, que já tá no mundo, que tem atrelamento com bebida e com outras coisas ilícitas, tá?
Talvez você não consiga fazer nos 7 primeiros dias, precisa de mais tempo. Então, gente, cada um tem um tempo. Faça, começou 3 dias, começou a ficar muito ruim, para um pouquinho, depois volta tudo de novo do primeiro dia. Então, assim, gente, é uma coisa que para alguns será gradativo mesmo, tá? Quando é criança, adolescente é um pouco mais fácil. Agora, adulto, fica mais difícil mesmo, tá? É como fazer Ho'oponopono, que às vezes você vai tentar fazer as 108 vezes para uma pessoa muito difícil, você não consegue fazer. É como a limpeza de Miguel Arcanjo, você tem muita coisa para limpar, principalmente quem está sob efeito de demanda, entende? Shelly, essa harmonização pode ajudar nesses casos também? Pode. Pode ajudar sim, tá? Só que é como eu falo, harmonização, o bacana também seria se a própria pessoa fizesse essa auto-harmonização. Depois eu gravo um que seja de auto-harmonização. E aí esse de auto-harmonização, ele seria muito específico a pessoa mesmo fazendo, sabe? Porque a gente fala sempre assim, a gente dá a vida por um filho. Mas a gente precisa também que, sabe assim, que as pessoas comecem a fazer. Porque uma hora pode ser que mãe e pai falte. E o filho não vai saber fazer nada. Entenderam, gente? Não pequeno, mas eu tô falando pra quem principalmente tem problema com filho adulto. Tá? Questões com filho também, gente, não é só fazer esse tipo de harmonização, tá? Tem sessões para isso, quem é mãe, quem é pai também pode fazer. Divórcio energético de filho, um filho que não se desconecta de você, que vive pendurado no teu pescoço. Entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pode ser feito também, divórcio energético. Não é esse mesmo trabalho aqui que eu vou fazer na gravação, mas pode ser feito também, como pode ser feito de filhos precisando desconectar dos pais. Apesar de pai não ter cordão umbilical, mas tem filho que vive grudado, tá ali ó, no cordão umbilical com o pai, um cordão imaginário, mas tá. Entenderam? Então, gente, tem muitas técnicas, tem muita coisa. Esse canal @podluzterapia, ele é exatamente para tudo isso. Pode ver que eu estou tirando as cartas daí, colocando num outro canal, porque esse canal aí, ele será totalmente terapêutico. Totalmente terapêutico. Vou começar a gravar mensagens diárias, mas não mensagem com cartas. Mensagem para vocês ouvirem, refletirem o teu dia, o que está acontecendo, sabe assim? Coisas nesse sentido. Eu acho que às vezes as pessoas precisam parar um pouco mais para ouvir, né? As pessoas estão muito visuais. E é engraçado, desde pequena eu sempre fui muito ouvinte. Eu acho que é porque minha mãe ouvia muito rádio, né? E eu sempre fui muito ouvinte no sentido de gostar de ouvir as coisas, as pessoas falando. Eu não me apego com imagem, eu me apego com o que eu ouço. Tanto que eu guardo o tom de voz das pessoas, assim, o tom de voz, a forma como a pessoa fala. Às vezes eu reconheço uma pessoa só pela fala. Eu não preciso ver a pessoa. Eu escuto a pessoa falar e já falo, fulano. Nossa, eu conheço essa voz, de quem que é? Aí eu começo, sabe quando, às vezes até cantor das antigas, gente, de 1900 e bolinha lá, sabe, que algum dia eu ouvi a música da pessoa, eu ouço uma vez a pessoa falando no rádio, eu falo, meu Deus, eu conheço essa voz. Então eu sou muito ouvinte, então é legal ter essa coisa do ser ouvinte, porque eu não preciso ver para entender. E outra, por ter essa sensibilidade também na parte indo para a mediunidade, né, ter essa sensibilidade, escutar também, saber identificar, essa voz aqui eu já ouvi, ó, isso aqui é meu mentor, isso aqui é, entendeu? Então tem diferença também aí, tá, gente? Mas é legal isso, sabe? É instigar as pessoas a ouvirem mais. Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa ouvinte na vida, às vezes não. De ouvir todo mundo, né? Às vezes eu quero falar, eu gosto de falar. Mas é bom trabalhar os ouvidos. Ouvir também é sabedoria, né? Traz muita sabedoria pelos ouvidos também. As pessoas acham que sabedoria só na fala, não. É no ouvir também, tá? Então foquem nisso daí que vocês vão ver, vai dar certo. Se inscrevam lá no canal, curtam. Os comentários lá eu vou deixar aberto, mas para comentários saudáveis, para pessoas que realmente estão precisando e procurando ajuda, tá, gente? Se respeitem entre si. Lá dentro é importante isso também, porque eu já vejo gente que até dentro dos comentários brigam entre si, mas vamos fazer um canal leve para dar certo de verdade? Conto com vocês. Beijo, gente. Até mais.